Oi, gente, tudo bem? É muito legal para mim estar aqui. Eu me formei nesse palco, então bate uma emoção. Então, vou falar sobre as interfaces invisíveis e se elas são mesmo invisíveis. A gente vive num mundo inundado por telas. As telas estão por todos os lados e a tela é a forma onde a gente mais interage com a tecnologia. A gente passa por volta de 7 horas olhando para as telas, interagindo com elas. E isso a gente inclui televisão, notebooks, smartphones e tablets. Pesquisas mais recentes, essa é de 2014, já falam de 8 horas e meia, sendo que dessas 8 horas e meia, 4 a gente interage só com smartphones e tablets. Mas o que a gente está tentando fazer? Será que a gente está tentando resolver os problemas com telas? Aqui tem uma imagem que bombou na internet por um tempo, explicando como uma marca quis lidar com a abertura de portas. Ela quis tornar isso mais inovador. Vamos criar um aplicativo super minimalista, com 2 botões, abre e fecha. Isso vai super facilitar a experiência do usuário. Quando ele sair de casa e esquecer de trancar a porta, ele pode simplesmente trancar ela pelo smartphone. Se alguém chegar na casa dele e ele quiser abrir, ele pode abrir. Pô, muito legal. Tá, mas e quando o usuário está na frente da porta? O que acontece? Se tu for fazer, então, a jornada do usuário, ele precisa procurar o smartphone, vai tirar da bolsa do bolso, ele vai desbloquear o aparelho, ele vai procurar o app, ele vai abrir o app, e aí ele vai abrir a porta. Essa experiência não estava facilitando, não estava tornando mais simples. Se eu usar a chave, eu tenho metade desses passos, não é? Então, depois de um ano que eles pensaram o problema, estudaram o problema, entenderam o problema, eles resolveram trazer uma nova solução. E usando sim o smartphone, mas não para criar um novo app, e sim para usar as tecnologias que a gente já tem dentro do telefone para tornar essa experiência, então, simplificada e, sim, mais valiosa para o usuário. Então, com o Bluetooth colocado na fechadura da porta, quando o usuário está caminhando em direção à porta, ele já emite um sinal para destravar, ele chega e consegue abrir e, sim, passar para a porta. Então, isso sim é uma interface invisível e muito mais usual e natural para o usuário. Não basta a gente simplesmente acoplar telas e fazer aplicativos para tornar os nossos produtos smarts. E isso me lembra que a gente tem que voltar a buscar os nossos fundamentos básicos de design de experiência, usabilidade, acessibilidade, ergonomia, organização da informação. Então, buscar a base que eu tive aqui na Uniriter, até com a minha professora Eli Meurer, que está por ali. É Meurer, nunca falem Meurer, por favor. E a gente tem que ter isso muito bem consolidado para entender, então, quais são as ferramentas e os métodos que a gente pode usar e o mais adequado para cada uma das situações. Eu tive que fazer, então, essa retrospectiva, voltar e pensar, quando eu me deparei com o desafio de projetar interfaces de voz, interfaces sem tela. Quando eu me vi com esse desafio, eu pensei, meu Deus, será que eu posso aplicar tudo que eu tenho aplicado hoje em dia? Eu estava acostumado, claro, com mais projetos web, mobile, mas a voz, ela não tem um ambiente tão controlado. E sim, porque o design é feito para as pessoas. As bases do design é para trazer uma experiência melhor. O que a gente tem que ter cuidado são com as boas práticas. Porque a gente tem uma experiência vasta em interface de voz, e as boas práticas são boas, são sim, têm que serem usadas, mas para a interface adequada. Então, para a voz, elas funcionam muito bem para a voz. Para a tela, ela funciona muito bem para a tela. Agora, essa transição não funciona legal. Tá, Lúcia, mas então quer dizer que as interfaces de voz são interfaces invisíveis? Isso é muito complexo, nem sempre. Porque o termo invisível nos remete a invisível aos olhos. Então, as interfaces de voz, interfaces gestuais, geralmente nos trazem uma conexão de serem interfaces invisíveis.
As interfaces invisíveis, elas não são interfaces que tu simplesmente não enxerga. São interfaces que elas conseguem entregar alguma coisa mais natural. Então, os assistentes de voz, eles estão fazendo isso, eles estão trazendo uma linguagem mais natural, mais parecida com a gente. A Siri, então, que é a primeira assistente que a gente lembra quando a gente fala de interface conversacional por voz, ela trouxe isso, ela trouxe um contexto na conversa e uma personalidade para a Siri. Então, fica mais parecido com o que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente já sabe fazer e conversar. Mas nem sempre essas interfaces de voz são tão naturais assim. Quando a gente pensa no menu da NET, que ele diz para a opção A, digite 1, ou num banco, onde ele diz para a conta, diga conta, essas interfaces elas estão tentando fazer com que o usuário aprenda a interagir da forma que ela está dirigindo. E isso não é natural, tem que ser o contrário, a gente tem que aprender com o que a gente já faz para, então, entregar um produto melhor. Tá, mas então, afinal, o que são essas interfaces invisíveis? A interface invisível é quando a experiência ela é tão intuitiva que a interface em si nem se faz mais necessária. A interface invisível ela é uma interface que ela é tão natural que ela passa desapercebida. É uma experiência que ela vai além da tela. A gente tem vários nomes que estão sendo usados para esse conceito. Tem interface invisível e tem o NUI, que é o Natural User Interface, que para mim particularmente é o que melhor se encaixa nisso, porque ele fala em interfaces naturais. Então a gente consegue entender mais e não dá aquela confusão com o invisível de não ser visível, de não ser uma coisa que a gente consiga enxergar. Eles também usam o Non-User Interface e Zero User Interface, mas eu ainda acho que o natural funciona muito melhor. O Norman, então, já falava disso, que é muito difícil a gente reconhecer um bom design. É muito mais fácil a gente reconhecer um design deficiente, porque quando o design é bom, ele é tão bom e atende tão bem às necessidades que ele é invisível. Ele não chama a atenção para ele mesmo. Então, essa é a ideia da interface invisível. E eu trouxe agora 2 pontos que são fundamentais e que a gente realmente tem que lembrar e ter sempre em mente. A empatia. Muita gente falou da empatia aqui, hoje, ontem, e ela é fundamental, ela é a base do nosso trabalho. Então, observe como as pessoas lidam com o problema que a gente está querendo resolver é muito importante. Pesquisar, questionar, então entender o que o usuário deseja, qual é a necessidade real dele e o que o nosso produto pode ajudar, o que ele pode realizar com o nosso produto. E, principalmente, não force o teu usuário a se adaptar ao seu produto ou serviço. Tem que pensar o contrário. O design antecipatório também é uma intersecção muito forte com a empatia, porque ele quer entender o usuário, ele quer entender as preferências do usuário, o contexto em que ele está aplicado. Mas ele funciona muito baseado em dados e depois que o usuário já está usando o teu produto ou serviço. E o que ele quer? Ele quer diminuir os passos de tomada de decisão durante a jornada do usuário para diminuir a sobrecarga cognitiva. Quando tu pede muitas validações para o usuário, isso é muito cansativo. Então, o design antecipatório ele tenta cortar alguns passos da jornada e criar mais valor com algumas interações automatizadas. Eu vou trazer agora alguns exemplos de interfaces invisíveis que vai dar para ilustrar melhor o que eu estou explicando. O Next é um termostato, ele é bem famoso, e ele tem sim uma interface visual, ele tem tu pode botar para a direita, para a esquerda para diminuir ou aumentar a temperatura. E assim ele funciona. Tu instala na tua casa, e aí eu tenho o hábito de todo dia que eu chego do trabalho, eu diminuo a temperatura, e antes de dormir eu aumento. À medida que eu vou usando, ele vai começar a entender os padrões dos meus hábitos e ele vai fazer essa diminuição e aumento da temperatura automático. E isso sim começa a criar, então, uma interface invisível, onde o usuário não precisa mais ter ação, a ação já está acontecendo. Outro exemplo, que eu acho que é o maior exemplo atual de interface invisível, é a Amazon Go. Quem conhece a Amazon Go?
Legal. Então, eu vou mostrar um vídeo explicando. A Amazon Go é a primeira loja física da Amazon. Ela foi lançada no final do ano passado, ou início desse ano. Ela está situada em Seattle. E eu vou passar um vídeo para vocês. Eu peço desculpas que eu não consegui botar a legenda em português, mas ele é bem autoexplicativo e qualquer coisa a gente conversa depois. Pode dar play, por favor. Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Então, essa é a Amazon Go. Então, esse é um exemplo perfeito de uma interface invisível, onde eles tiveram a empatia de entender o que o usuário quer. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa casa, eu estou na minha casa e quero cozinhar alguma coisa, eu vou na minha despensa, eu vou no meu armário, eu pego os produtos e levo até a bancada para cozinhar. Se eu quero fazer uma faxina, eu vou pegar os produtos de limpeza e vou levar para eu fazer. Eles tiveram essa sacada de que as pessoas só querem ir lá e pegar os produtos e levarem para a casa delas. Elas não querem pegar um produto por um e colocar numa sacola, depois ter que pegar, tirar um produto por um e colocar noutra sacola para alguém conferir e aí tu sair. Então, eles cortaram todos esses passos da jornada e criaram uma experiência muito mais natural e fácil para o usuário. Um outro exemplo que eu trouxe é os keyless. Aqui eu botei o da Ford, mas muitas marcas já estão usando isso. Eles colocaram um sensor na chave e simplesmente, por aproximação, ele abre a porta do carro. É muito parecido com aquela interface que eu falei no início, de abrir a porta. Mas vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. O Uber. O Uber é um aplicativo, ele tem uma interface gráfica, a gente interage com ele, mas se a gente for pensar na parte do pagamento, é uma experiência invisível. A gente só tem que colocar a informação uma vez e depois aquilo simplesmente acontece. E como o Uber está quebrando, e começou quebrando modelos mentais de pagamento no mundo físico, né? O meu pai, quando usou o Uber a primeira vez, ele viu, a gente estava viajando, e que ia custar $9. A gente entrou no Uber e tal, eu estava no telefone distraída, ele pagou em dinheiro para o motorista. E o motorista ficou super solícito, deu 1000 dicas. Eu comecei a estranhar, o que esse cara até agora? Super legal, super... A gente saiu do carro, não deu 5 minutos, o meu pai, puta que pariu. Ele sempre fala assim, eu paguei 2 vezes o Uber. Ele sabia que custava $9, tanto é que ele pagou, mas aquilo está tão dentro da cabeça dele ainda, no mundo físico, de ter que pagar por algum produto ou serviço direto, que ele não conseguiu não pagar. Agora ele já entendeu. Então, o Uber trouxe esse modelo, a Amazon Go já está usando, e para nós já está ficando muito mais natural isso, de a gente não precisar ter que pagar no mundo físico as coisas diretamente. Um exemplo muito mais simples aqui da Adobe, da palestra anterior. Então, a gente usa muito essas interfaces, como o Photoshop, o XD, eu não consigo usar porque ele ainda não era de graça, eu usava quando ele era beta, era muito bom.
E as guidelines, então quando a gente está colocando os elementos, essas linhas que nos dizem se ele está proporcionalmente distribuído, se ele está alinhado, ele simplesmente aparece ali. E ele é visual, mas ele me ajuda muito, ele é muito intuitivo, ele ajuda e facilita e faz a experiência ficar mais simples. Então isso, apesar de ser visual, de eu enxergar, ele também é um tipo de interface natural e invisível. E as portas automáticas. Gente, tem coisa mais automágica, como fala o Pedro, do que uma porta automática? Ela funciona muito bem para os grandes fluxos e lugares públicos. Então, o que está acontecendo? As interfaces elas estão se desprendendo das telas, elas estão indo para diferentes superfícies, diferentes interações, às vezes a gente nem enxerga, está acontecendo tudo por baixo dos panos. Mas não quer dizer que por elas estarem se desprendendo das telas, a gente não tem que usar recursos visuais. A gente tem que usar os recursos que melhor se encaixam. E os produtos agora estão começando a se dar conta disso. Então, quando eu falei lá da minha experiência com a Alexa, ela era simplesmente um tubo, porque é um assistente de voz, ela pensava, então, a experiência tem que ser puramente por voz. Só que uma experiência por voz ela é muito boa, ela é muito intuitiva, ela é direta, ela ajuda em muitos casos. Mas se a gente quer ver, por exemplo, um filme e a gente não sabe o que a gente quer e quer pesquisar, numa interface por voz, tu vai escutar uma lista, tu não vai ter aquele apelo visual de tu ver a capa do filme, que isso também ajuda na tomada de decisão. Então, por que não colocar também uma tela? Essa pretinha ali de trás é a nova Amazon Echo Show. Então, ela veio já com uma tela. O Google Home usa o aplicativo como auxílio de tela, porque a gente tem que usar mais de um recurso. Por que não usar eles juntos? A gente não precisa se dedicar só a um tipo de experiência, só a um tipo de interface. O WhatsApp faz isso muito bem, né? Ele usa a mensagem de voz ou de texto, então quando eu estou num ambiente onde eu estou com atenção limitada, é legal eu mandar por voz, mas se eu estou numa reunião, um lugar muito barulhento, é melhor eu mandar por texto. Isso é multimodal. E nós somos multimodal. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou usando a minha voz, eu estou gesticulando, eu estou apontando para algumas coisas, fazendo referências visuais, expressões faciais. Então, a gente usa o máximo de recursos que a gente tem para conseguir comunicar melhor. Os produtos também devem fazer isso. O Sir Bill Gates já falava disso, ele tinha, então, essa previsão que as NUIs, então, fariam os aparelhos eletrônicos entender as nossas preferências e necessidades, e então os humanos não iam mais precisar se adaptar à tecnologia, e sim podia usufruir da tecnologia de uma forma mais natural e confortável, e a gente vai decidir como usar. Não é mais a gente se adaptando à tecnologia, a tecnologia se adaptando a nós. Então, a dica que eu deixo para vocês é, use seus recursos, todos eles. Porque as interfaces invisíveis só são invisíveis quando elas são tão naturais que passam desapercebidas e mesmo utilizando recursos visuais. Era isso, gente. Obrigada. Oi. Oi. Consegui terminar antes ainda. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Com certeza. Oi, tudo bom? Oi, tudo? Você tem... Parabéns pela palestra. Obrigada. Você tem alguma dica sobre as incertezas que essas interfaces geram? Por exemplo, você deu o exemplo da porta que destrava com Bluetooth. Aham. Eu já deixei de comprar uma dessa para minha casa porque eu fiquei inseguro de estar dormindo e a porta destrancar. Né? E aí eu não sei como lidar com isso como profissional. A Amazon Go, eu vi casos de pessoas que entraram, saíram e foram cobrados a mais ou a menos. Uhum. Então a interface é tão invisível que gera outros problemas de rollback, né? Como lidar com essa incerteza? Eu acho que ainda são produtos muito novos, são experiências e interações novas. A Amazon, ela cobrou 2 vezes, mas quando tu falou para ela, ela vai te devolver, né? Eles ainda estão testando, é super novo isso. Mas só a ideia de tu conseguir facilitar isso, eu acho que é muito legal. No momento que a gente consegue pensar em como tornar essa experiência o mais fluida possível, a gente está ganhando. Sobre segurança, é muito engraçado, porque quando eu falo nas palestras, assim,
O brasileiro é muito desconfiado, né? A gente sempre tem a dúvida da coisa. Ai, será que vai fechar e tal? Os americanos já não têm tanto esse preconceito e tanto esse concern, né? Mas... Sim, eu acho que a gente tem que acreditar no produto, né? E tem a chave sempre. Eu acho que esses produtos, como eu falei, é legal que sejam multimodal. Então, tu não está confiando na tranca ali, usa a chave. Usa uma tranca interna, aquela da cordinha, sabe? Para te dar uma paz interior. Eu acho que a gente pode misturar, então, várias interfaces juntos, vários produtos. Respondi? Oi, aqui. Aonde? Aqui. Oi. Parabéns. Só uma pergunta. Na sua percepção, você acha que com o tempo os aplicativos vão deixar de existir do jeito que a gente conhece ele hoje? Eu acho que isso também engloba a interface, a tela, né? Tem muita gente falando, no futuro a gente vai ter um futuro sem telas, um futuro screenless. Eu acho que assim como o papel, há muito tempo atrás, até tem uma reportagem do Economics que dizia, em 1970, um mundo sem papel. Na década seguinte, teve muito mais uso de papel e hoje a gente está vendo uma diminuição. Mas eu não acredito que ele vai acabar. Assim como as telas. Eu acho que a gente está no boom das telas, acho que a gente ainda vai usar mais telas, mas eu acho que elas vão diminuir à medida do tempo. E os aplicativos, sim, eles vão evoluir também. Já que a gente vai começar a diminuir o uso deles, eles vão evoluir. Mas tem muitos aplicativos que funcionam muito bem como aplicativos, e eles são ali, eu quero usar ali. Então, aquela coisa do multimodal, eu acho que funciona muito bem. Eu posso escolher hoje usar um aplicativo para conversar e depois eu posso escolher usar a Alexa para falar. Então, eu acho que está sempre agregando, né? A gente não tem que pensar que uma nova tecnologia é uma nova direção. Ela é simplesmente mais uma forma da gente interagir com todas essas novas tecnologias. Deu, eu acho. Vamos ter que usar a estratégia? A estratégia do Ninguém mais vai apresentador perguntar. caminhando, dizendo tchau. E aparece a pessoa. Não, ela está Não vai invisível ter? hoje. Não vai ter. Obrigado mesmo, Lúcia. Valeu. Palmas para a Lúcia. Obrigada, gente. Tchau. Eu saio. Obrigado, hein? E agora vamos